Boa tarde, seja bem-vindo ao plantão de segunda-feira, 13 de abril. Nota começa com notícias nacionais. Ministério de Saúde confirma na noite de domingo a existência de mais 12 casos de Covid-19 na Cabo Verde. Doente está reside na ilha de Boa Vista e estava na quarentena no Hotel Caramboa. Trata-se de um homem de 33 anos e uma mulher de 24 anos. De acordo com o comunicado do Ministério de Saúde, estado clínico de que os 2 pacientes estável no momento. E mudando de assunto, hoje, vice-primeiro-ministro apresenta medidas de reforço implementados para o governo na quadro de estratégia de combate e mitigação de efeitos de Covid-19 no país. Acompanhe. Neste novo contexto, no contexto da pandemia, não existem medidas ideais, nem soluções completas e fechadas. Ninguém tem o cenário todo controlado. Estamos perante um quadro imprevisível e nós temos que todos os dias ir avaliando as medidas e ir ajustando até que possamos ter um quadro otimizado de medidas a serem adotadas. Por isso nós temos que ser humildes, responsáveis, razoáveis, flexíveis quanto baixo, mas também rigorosos em relação à utilização das linhas de incentivos que estamos a criar para todas as empresas cabo-verdianas, micro, pequenas, médias e grandes, no sentido de protegermos o emprego, de garantirmos o mínimo de rendimento a todos os cabo-verdianos nesta fase mais difícil da pandemia. O Governo criou um conjunto de instrumentos económicos, instrumentos esses que já são de conhecimento de todos, linhas de financiamento de cerca de 4 milhões de contos, que estamos também disponíveis a aumentá-la em função da necessidade, moratórias no pagamento de empréstimos bancários, moratórias no pagamento de impostos, um quadro jurídico que permita um ajustamento do quadro laboral com participação do Governo através do INPS, tudo aquilo que tem a ver com o apoio da parte das instituições públicas, por forma que as empresas possam ter acesso ao financiamento de tesouraria. Estamos disponíveis a empreender enquanto medidas para que as empresas possam ter a liquidez necessária para enfrentar esta fase mais difícil da pandemia. Nós, o Governo, aprovamos por decreto-lei que a moratória para o pagamento de impostos possa abranger também as câmaras municipais. As câmaras municipais estão a ser afetadas também por esta pandemia. Há aqui uma redução clara de receitas municipais. É importante também que as câmaras municipais tenham um alívio na sua tesouraria para poder responder às demandas sociais nos seus municípios. Portanto, por decreto-lei, decidimos que as câmaras municipais devem ser contempladas. Por outro lado, o Governo decidiu também prorrogar o prazo de resolução automática de contratos, o prazo que era de 15 dias, para 60 dias, para contratos que estão em vigor até 30 de setembro de 2020. Ou seja, todos aqueles que têm contratos de seguro, vamos dar um prazo de 60 dias para que possam proceder ao pagamento, 60 dias além do prazo que está fixado no contrato inicial, que é muito importante também para todas as empresas e os particulares que têm contratos de seguro com as seguradoras que operam no mercado nacional. Mas também o Governo decidiu introduzir uma norma ao nível do acesso aos incentivos, nomeadamente na parte que tem a ver com os financiamentos, concedendo ao Ministro das Finanças poderes para, por resolução, ir ajustando essas restrições, permitindo que o máximo possível de empresas possam ter acesso a todos os incentivos que nós estamos a criar para esta fase. Sendo certo que é importante que todas as empresas possam ter um sentido de cumprimento dos prazos, dos compromissos das suas obrigações, mas também é fundamental que o Governo tenha um sentido aqui de flexibilidade para que possamos garantir a manutenção dos postos de trabalho. Tenho a informar em como, nesse momento, as medidas económicas estão já a produzir impactos. Nós, só ao nível da suspensão do contrato coletivo de trabalho,
temos mais de 8.000 pedidos, o que significa que há aqui uma adesão de todas as empresas, micro, pequenas, médias e grandes empresas, de todo o setor de atividade económica, o que é bom, e nós estamos a avaliar esses pedidos para uma resposta efetiva. Já temos pedidos de cerca de 1 milhão de contos de financiamento para cerca de 500 empresas, e nós lançamos um apelo aqui a todas as empresas que precisarem de liquidez para se dirigirem aos seus bancos. Nós temos 4 milhões de contos de linha de financiamento e o Governo, em função da necessidade, está disponível a aumentar o montante da linha. Portanto, dirijam-se aos vossos bancos, façam os pedidos e tenham acesso aos financiamentos. Também já pedimos aos bancos para que sejam mais céleres possíveis e a empresa tem a obrigação de dar todo o apoio a todas as empresas que dele precisar, microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. E, por último, quero aqui deixar como nota em como nós já demos instruções a todas as empresas públicas em como a suspensão do contrato de trabalho tem de ser o último recurso e só pode ser utilizado com o ok do acionista-Estado. Nesta fase inicial da crise, temos que utilizar, enquanto empresa pública e enquanto Estado, todos os mecanismos disponíveis para evitar o desemprego ou a suspensão do contrato de trabalho. Isso é válido também para todas as empresas públicas. Nós não podemos excluir qualquer hipótese em relação ao futuro, porque não sabemos até quando vamos ser confrontados com esta pandemia, mas no momento presente penso que nós temos outras soluções para obviarmos esta dificuldade e que não passa pela utilização imediata do Instituto de Suspensão do Contrato Coletivo de Trabalho. O Governo já instruiu a todos os gestores públicos das empresas públicas para utilizarem todos os demais instrumentos, para procurarem todas as demais soluções, sendo certo que a suspensão do contrato de trabalho só pode ser utilizado como solução de último recurso, não é? Em caso de nós não viermos a ter outras soluções que não esse recurso, podemos utilizá-lo, mas neste momento não é recomendável e o Governo entende como não é ainda necessário a utilização desse instituto e desse mecanismo por parte das empresas públicas. Vamos todos trabalhar com sentido de responsabilidade, para salvarmos as vidas, 2, para garantirmos o mínimo de rendimento a todos os cabo-verdianos, 3, para promovermos a confiança em como seremos capazes de vencer esse desafio, todos juntos, cada um tem de dar o seu contributo, ficando em casa, tendo uma atitude condizente com a circunstância do momento, cumprindo com as instruções das autoridades, mas também, e por último, nós estamos a trabalhar numa estratégia pós-pandemia. Depois da tempestade, verá seguramente a bonança e nós temos que reinventar, temos que reformar, temos que repreparar, temos que reencontrar um novo corredor para o crescimento da economia cabo-verdiana e estamos muito focados em criar essas condições e queremos contar com todos. E as empresas cabo-verdianas podem contar com todo o apoio do Governo e lá onde houver esta ou aquela dificuldade, esta ou aquela restrição, estamos disponíveis para, juntamente com as empresas e com as câmaras do comércio e do turismo, para encontrarmos, com sentido de celeridade, as melhores soluções e no tempo certo, por forma a que o conjunto das medidas possam ser as melhores possíveis e possam ter eficácia para chegarem às empresas e para chegarem também às famílias e àqueles que precisam de uma intervenção do Estado. Estamos disponíveis para criarmos esse corredor e eu quero agradecer aqui a todas as empresas, as classes empresariais, ao setor privado, a todos aqueles que estão a contribuir com o Governo de Cabo Verde, por forma que possamos minimizar o sofrimento dos cabo-verdianos e possamos também, com força, ir preparando o pós-pandemia para que possamos garantir as condições para que a economia cabo-verdiana continue a crescer pós-pandemia. Muito obrigado. Na região africana, a Covid-19 já infecta mais de 14.524 pessoas, mata aproximadamente 800 pessoas e já está recuperado mais de 12.570 pessoas. Igual se nota de um pulo de Angola,
onde chega no país uma equipa médica cubana com 257 profissionais para apoiar angolanos no combate à Covid-19. Hoje, por volta das 10 horas, aterrou em Luanda a equipa médica cubana, que vem ajudar Angola a vencer o novo coronavírus. O apoio foi solicitado devido à escassez de médicos no país. Os profissionais foram recebidos pela Ministra da Saúde e parte da Comissão Multissetorial que coordena as ações de luta contra a Covid-19. Com a vinda dos companheiros médicos e outros profissionais cubanos que com a dedicação e com a capacitação acelerada dos quadros locais, estaremos a dar um passo decisivo para o fortalecimento da capacidade de resposta dos nossos hospitais. Os profissionais cubanos mostram-se confiantes para ajudar Angola a dar a reviravolta com estratégias devidamente criadas. Sí, nosotros estamos aquí para poder apoyar al pueblo angolano en la lucha con esta pandemia que ya comenzó desde diciembre de 2019 y nos preparamos en un curso y todo en La Habana para lograr eso. Escuchen mucho los consejos del gobierno, que sigan las indicaciones de la salud pública y que la mejor ayuda que pueden darle es ficar en casa en estos momentos. A Ministra da Saúde reforça que, apesar de tudo quanto o país tem vindo a fazer com as equipas de respostas rápidas e vigilância epidemiológica, a maximização da formação de profissionais de saúde sobre o manuseamento, aquisição de equipamentos de suporte, terapia intensiva, biossegurança e outros, esta mão de obra vai fazer toda a diferença e garantir saúde especializada à população, cumprindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Esta relação acaba mais reforçada com esta vinda deste contingente num período de emergência difícil em que a disputa mundial por estes profissionais é muito grande. Angola conseguiu. A previsão era de 264, mas aterraram em Luanda 257 médicos cubanos que vão ajudar Angola a combater o inimigo invisível, a pandemia do Covid-19. São especialistas de diversas áreas de saúde pública, mas antes, como manda o protocolo, estarão isolados para cumprirem a quarentena. As atenções também estiveram em torno da tripulação, que durante horas viajou de Angola para Cuba, mesmo que implique quarentena obrigatória de seguida. O amor à pátria é bem maior. Para nós é sempre um orgulho podermos de alguma forma dar o nosso contributo. A missão foi bem sucedida. Com médicos cubanos veio também a ajuda com produtos farmacêuticos. São 37 toneladas de medicamentos. Já a nível mundial, há registro de 1.855.617 infectados e mais de 114.000 mortes. Já na Espanha, o número de vítimas mortais volta a descer nas últimas 24 horas. O país já registra mais de 169.000 casos de infecção e 64.727 pessoas conseguem recuperar de doença. Também, a Alemanha está com menos casos e óbitos. Boa notícia para a Alemanha é que autoridades de saúde registram 4.000 curados em segunda-feira, o número que está supera 2.537 novos casos no país. Segundo informações, provavelmente esse número pode indicar que a Alemanha já pode ter chegado a pico de pandemia. A Alemanha é o quinto país no mundo com maior número de infectados depois de Estados Unidos da América, Itália, Espanha e França. E foi assim plantão de segunda-feira, 13 de abril. Mais informação você pode conferir logo mais na jornal Fala Cabo Verde 19h30 e também nas plataformas digitais de Record TV. Nós nos fazemos parte, faz de boa e fica na casa com Record TV.